E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, não tô com vocês não. Isso aqui é o seguinte. Como é que você tá enxergando esse copo aqui? Meio cheio ou meio vazio? Quem tá enxergando meio vazio tá boladão. Quem tá enxergando meio cheio ainda tem uma certa esperança e pés no chão. A gente vai conversar sobre isso já já, depois da matéria. Eu volto pra falar com vocês, vamos lá ver. E agora sim, ele encerra o jogo. Empatam Atlético e Botafogo na rodada 34 do Campeonato Brasileiro. Ele falou no intervalo do jogo. Ele falou com o nosso goleiro aqui, ó. Falou que nós tínhamos Daqui a 9 dias tem a final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro. E o clima esquentou de vez para a decisão. Botafogo vai embora de cabeça quente. Logo depois do apito final, Barbosa precisou ser contido por seguranças do Botafogo. Alexander Barbosa segue inconformado e ele vai para pegar alguém do Atlético ali, hein? Enquanto isso, Marlon Freitas e Hulk discutiam no gramado. Aí vocês querem fazer o quê? Quer que a gente abra pra vocês jogarem? Ah, tá de brincadeira. Mas o Hulk tava bravo mesmo. Era com Luiz Henrique. O Luiz Henrique virou pra ele e falou: ah, o time de vocês é muito fraco. O Luiz Henrique tem tudo pra ser um craque. Não é ainda. Acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar e falar que um time é uma. Jamais eu vou chegar e falar que um jogador é uma. O Hulk botou uma pilha legal pra essa final, hein? Gente, o dia 30 tá aqui, tá? O dia 30 já começou, final de Libertadores, a gente vai se enfrentar lá na frente. Quando os jogadores do Botafogo estavam indo pro vestiário, começou uma confusão danada. Briga generalizada entre os seguranças do clube e os seguranças do estádio. Repara que alguns jogadores do Botafogo que já tinham entrado no vestiário voltaram pro trelelê. Inclusive o Luiz Henrique. Olha ele lá. Precisou até ser contido uma hora, bem ali na frente. Depois, Luiz Henrique recuou um pouco junto à parede e arremessou uma garrafa d'água. A imagem foi revista no VAR pelo juiz Luiz Flávio de Oliveira, que expulsou o jogador. Que situação do Botafogo, hein? Perdeu o Luiz Henrique e o Barbosa expulsos no jogo de sábado contra o Vitória. E viu a vantagem para o vice-líder Palmeiras cair para 2 pontinhos. Lembrando, hein? Semana que vem tem esse confronto direto que pode decidir o Brasileirão. Palmeiras e Botafogo em São Paulo. E 4 dias depois, a final da Libertadores. Mais um 0-0 bem agitado, um 0-0 que foi uma prévia da final da Libertadores que vai acontecer dia 30, né? Atlético Mineiro e Botafogo empataram pelo Brasileirão. Arena Independência, Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Botafogo. Preparem-se para nenhum gol e muita confusão. Jogo grande, a gente tá brigando pelo título ali, a gente quer vencer, eles também querem vencer. A partida de ontem poderia ser encarada como um ensaio para a final da Libertadores no dia 30. Mas tanto o Atlético quanto o Botafogo precisaram mudar o time titular. Arthur Jorge deixou, por exemplo, Igor Jesus no banco e nem relacionou o Savarino. Os dois haviam jogado no dia anterior pela seleção deles. Eduardo e Tiquinho Soares foram os escolhidos. Por causa do vandalismo na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Galo foi punido e precisou mandar o jogo sem torcida. Dava para ouvir quase tudo, inclusive Arthur Jorge se esgoelando para orientar a principal estrela alvinegra. Luiz Henrique participou de 2 lances fundamentais no primeiro tempo e um depois que acabou o jogo. Antes de falar disso, o Botafogo quase fez o primeiro gol com Almada numa bola escorada por Luiz Henrique. Palma, Everson! Aí, aos 36 minutos, Luiz Henrique sofreu uma falta de Rubens, amarelo pro lateral do Atlético. 3 minutos depois, outra falta dele sobre o atacante do Botafogo. Segundo amarelo, vermelho. O Galo, que já não estava atacando muito, decidiu praticamente só se defender até o fim do jogo. Vitinho ainda teve uma oportunidade antes do intervalo. E no segundo tempo teve outra. Palma, Everson! Entre as substituições feitas por Arthur Jorge, destaque para a entrada de Jefinho, que não atuava desde maio. Ele quase fez um golaço. Sobre o gol!
A precisão não foi o forte do Botafogo ontem. Das 26 finalizações, só 4 acertaram o gol. Até o zagueiro Bastos virou atacante. O Atlético não acertou o gol do Botafogo nenhuma vez. Mas se tivesse acertado nesse lance, seria um dos gols mais impressionantes do campeonato. Agora é a vez das confusões. Primeiro vamos falar de Barbosa. O zagueiro argentino já tinha se desentendido com o Daverson no primeiro tempo. Cobrou o atacante depois desse lance também. No finalzinho do jogo, o bate-boca foi com Igor Rabelo. Barbosa já tinha recebido um cartão amarelo antes e levou outro. Foi expulso. Final do jogo, 0-0. E aí começaram as maiores discussões da noite. Os detalhes você já viu mais cedo no Globo Esporte. Jogadores dos dois times discutindo, seguranças brigando e teve Luiz Henrique arremessando uma garrafa de água. A imagem foi revista pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que decidiu expulsar o jogador. Mesmo jogando mais de 60 minutos com um jogador a mais, o Botafogo não conseguiu marcar e empatou pela segunda vez consecutiva no Campeonato Brasileiro em 0-0. Agora a diferença, que era de 4 pontos para o segundo colocado, caiu para 2. O Botafogo tem 69 pontos e o Palmeiras 67. Os dois times se enfrentam na terça-feira que vem. Antes, o Botafogo pega o Vitória em casa no sábado e não vai contar com os dois titulares expulsos, Barbosa e Luiz Henrique. Menos um jogo para o fim, continuamos líderes. Vamos agora lutar com todas as nossas forças para tornar essa possibilidade numa realidade. Ainda tá na frente, né, gente? Agora você já... Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo de hoje. Uma situação complicadíssima, né? Um jogo de ontem deu para mostrar que o Arthur Jorge me parece que começou a perder as rédeas de seus jogadores. Jogadores estressadíssimos. A vitória do Palmeiras ontem levou uma pressão enorme nas costas do Botafogo ontem. O Botafogo precisava vencer de qualquer forma, vendo que tinha diminuído para 1 ponto até aquele momento do Palmeiras. Então o Botafogo precisava vencer mais. Com um jogador a mais, então, precisava mais ainda e ficou no 0-0. E aí perderam a cabeça. Barbosa, que é um cara que a gente sabe que não regula muito bem, e o Luiz Henrique, que eu acho que foi completamente desnecessário o que ele fez. Já estava lá, já tinha descido lá pro vestiário, voltou, tacou uma garrafa, tá expulso. Botafogo sem Luiz Henrique e Barbosa. Aí eu quero voltar pro meu copinho aqui, ó. Tá aqui, ó, copinho do zoeira. Isso aqui é água, tá? Não é cachaça, não. Se bem que eu deveria beber mesmo, pra poder... Vocês dormiram? Eu não dormi, caraca, mano. Faltando pouquíssimo. O Botafogo é um time de 30 rodadas, porque 38 não dá. Eu deveria beber, isso aqui não era pra ser água, não. Mas é água. Enfim. Meio cheio ou meio vazio? Bom, vamos tentar ser um pouco racional. Não dá pra passar pano porque o Botafogo vem fazendo nos últimos jogos. Não dá. É o líder do campeonato. Tá na final da Libertadores. Vamos jogar energia positiva? Vamos. Vamos passar pano? Não. Alguém tem que vir aqui e falar pra vocês. Nossa cabeça tá explodindo, cara. A gente não é só um formador de opiniões, não sou apenas um YouTube. Eu quero soltar o que eu penso. Tenho que tentar pensar as duas coisas. O lado meio cheio e o lado meio vazio. É difícil. Vamos tentar jogar energia positiva pro jogo de sábado? Vamos. Mas não dá para passar pano nos últimos jogos do Botafogo. O Botafogo é um time que não perde, mas não vem ganhando. Enquanto isso, uma diferença que era de 7 pontos caiu para 2, faltando agora 4 jogos. Vitória, Palmeiras, Inter e São Paulo. O jogo entre Palmeiras e Botafogo deve ser o jogo que vai decidir quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente fazia umas contas aqui, né, de que o Botafogo poderia chegar com 5, 6 pontos de vantagem no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que vai chegar com 2 pontos de diferença. E aí vai estar nas mãos do Botafogo e nas mãos do Palmeiras. Vão depender só de si, ambos, para ser praticamente o campeão do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras vencer, ele ultrapassa o Botafogo. Se der um empate, manteria aí os 2 pontos. Isso se o Botafogo vencer o Vitória. Porque todo mundo já sabe que para tirar pontos do Botafogo é recuar. Recua. Se conseguir um contra-ataque, ok. Se não, se fecha. Consegue um pontinho, que para o Vitória seria magnífico depois de uma vitória de ontem. Um pontinho contra o líder, dentro da casa do líder. Seria ótimo. E o Botafogo, que se vire.
Eu não aguento mais esse papinho do Arthur. Arthur Jorge, a gente quer título. Acabou esse negócio. Ainda temos 10 pontos. Ninguém vai ganhar os 6 jogos. Será? Será mesmo? Enfim, essa é a parte que a gente não pode passar pano. O Botafogo empata com o Criciúma no Maracanã para mais de 60 mil pessoas. O Botafogo empata com o Cuiabá, que não ganha de ninguém, dentro do estádio Newton Santos para 40 mil pessoas. E ontem com um jogador a mais, um time um pouco mais qualificado do Atlético Mineiro, do que Cuiabá e Criciúma, mas com um jogador a menos os caras. O Botafogo não faz gol. Finalizando muito ruim. As finalizações do Botafogo são ridículas. O que aconteceu? Com o chute de fora da Almada, a zoeira, mas o Savarino faz falta. Ah, pelo amor de Deus, isso aí é coisa de botafoguense que quer arrumar. Ele procura alguma coisa pra falar, mas ali é o problema. Ali, ó, pra poder ele mesmo se sentir melhor. Eu entendo, tudo bem, mas isso não é desculpa. Savarino esteve contra o Criciúma, Savarino esteve contra o Cuiabá. Ele faz falta? Faz, mas isso não significa que o Botafogo ia vencer. Ele esteve nos outros jogos, o Botafogo não venceu nos últimos jogos. Então, galera, assim, o Botafogo precisa melhorar muito, se quiser ser campeão de alguma coisa esse ano. Em 10 dias, o Botafogo pode ser campeão de 2 competições, mas também em 10 dias o Botafogo pode perder 2 competições, que vai ser pior do que do ano passado. Vai ser um time pipoqueiro parte 2. Ninguém gosta de ouvir essa frase, né? Pipoqueiro, mas é o que pode acontecer. Então esses 10 dias é aquilo. 10 dias para a glória ou 10 dias para o inferno. Essa é a verdade. Então assim, essa é a parte ruim. Tem que melhorar. Né? O Luiz Henrique ser expulso daquela forma. Temos peça para substituir. Tem Júnior Santos, tem Jefinho. Ok, Jefinho muito tempo sem jogar. Acertou um chute, depois errou tudo. Júnior Santos perdido numa posição ali. O Tiquinho Soares não faz nada. Difícil. Agora vamos tentar falar pela parte boa. O copo meio cheio. Ainda somos líder. Faltam 4 rodadas. Se a gente ganhar o Vitória, o Palmeiras deve ganhar o Atlético Goianiense, porque é o último colocado. É o time... É difícil falar um time ridículo, mas é o último, é o rebaixado. É o time rebaixado, né? Pega um time rebaixado, deve se manter os 2 pontos. Aí vem o Botafogo. Olha só, gente, se o Botafogo perde pro Palmeiras, ele vai ser ultrapassado pelo Palmeiras. Como que o Botafogo vai viajar? Olha, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, é impressionante. Como que o Botafogo vai viajar para jogar a final da Libertadores, perdendo, faltando 2 jogos para acabar a liderança do campeonato? Aí acaba o ano do Botafogo. Mas se conseguir um empate, mantém esses 2 pontos, e se vencer, aí já muda, né? Já viaja com outro ânimo. Botamos 5 pontos do Palmeiras. Tem um jogo contra o Galo, dá para ganhar, porque o time do Galo não é aquele time bom, né? Tem só o Hulk ali, um Davis que faz uma gracinha, mas se pressionar ele é expulso. O Hulk tem que tomar cuidado com o chute fora. Dá para ganhar 5 pontos do Palmeiras, porque tinha 2. Se ganhou o Palmeiras 5 pontos. Se empatou, continua os 2 pontos, faltando 2 jogos. Aí muda. Vamos por parte. Sábado, estádio Newton Santos. Foram vendidos mais de 30 mil ingressos. A torcida do Botafogo vai comparecer, vai ter show, vai ter bonito. A torcida do Botafogo vai fazer a sua parte, mas tem que ter cobrança. Não é só festinha, não. Né? Ninguém vive só de festinha. Os jogadores têm que sentir um pouco, ó. Pô, acorda, gente. Time milionário desse, não vão ganhar nada. Depois de 30 rodadas na liderança, final de Libertadores. Pô, não é só festinha, fogos, balãozinho, não. Vamos fazer a nossa parte, vamos estar lá. Mas tem que ter cobrança. Levantar os caras. Por bem ou por mal, essa é a verdade. Para isso, o Botafogo tem que voltar a vencer. Esquece o Palmeiras. Deve ganhar o Atlético. Ah, o Palmeiras vai perder pro Grêmio. Ganhou. Ah, mas o Bahia, eu falei aqui a semana inteira, o Bahia vem de 4 derrotas seguidas, não vai segurar o Palmeiras. E não segurou, quase. Ah, quase o Botafogo ganha, quase. Não existe quase, gente. É sim ou não. E ninguém vai contar com o ovo no cu da galinha contra o Atlético. Pelo amor de Deus. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Agora é aquilo, Arthur Jorge, tem que ter um plano B. O Vitória vai vir fechadinho, como veio o Criciúma, como veio o Cuiabá, como o Galo jogou ontem. Tem que ter uma saída de escape pro Botafogo conseguir meter gols em times que jogam fechado. Se bobear, o Atlético joga até fechado na Libertadores, já pros pênaltis, como é que faz? Estão treinando pênaltis. Então é isso, cara. Eu precisava botar pra fora aqui o lado bom e o lado ruim. Nesse momento agora foi muito mais lado ruim, porque a gente tá meio... ninguém dorme. A gente, né?
Eu acordei hoje, mas achei que tava sonhando, cara. Foi um sonho ontem. Palmeiras ganhou, o Botafogo não ganhou com um time, um jogador a mais. Não, é verdade. De 7 foi pra 2 pontos. Então, assim, a gente vive nesse mundo, cara. Botafoguense é isso aí. A gente vai todo mundo pro céu, não é possível. A gente sofre demais aqui na Terra. Mas o lado bom, que eu falei, somos líder. Temos final de Libertadores. E vida que segue, né? Tem o Adrielson para substituir aí agora na zaga. E no lugar do Luiz Henrique deve ter o Júnior Santos ou o Jefinho. Ele tem opções. Ganhar dentro de casa, né? Vamos ganhar? Porque de repente tem um empate contra o Palmeiras. Jogando sério, de homem, jogo de homem. Pelo amor de Deus, né? Vou ficando por aqui. Deixa a opinião de vocês aí. Você não é obrigado a concordar comigo, mas deixem nos comentários. Fui!